Então, eu coloquei vários tipos de pontos. Eu nomeei a live como História Secreta dos Anjos, parte 2, porque eu já tenho um conteúdo que ela tem o nome de Deus tem esposa, né? Por quê? Porque na arqueologia se acha muitos, muitas informações sobre isso, e hoje em dia está na moda o ateísmo, né? Vocês perceberam que os canais de ateus estão se levantando e crescendo? Eu já falava isso anos atrás. Falei, gente, as informações, os canais estão crescendo e eles vão combater a palavra de Deus. Eles vão falar mal da palavra de Deus. Eles vão dizer que Deus é assassino, que Deus é mentiroso. E ao mesmo tempo vão colocar coisas que os cristãos não têm noção, que as pessoas hoje não têm noção, mesmo aqueles que leem a Bíblia, para querer descredibilizar ou dar um choque nas pessoas, né? Colocar algo assim, as pessoas ficarem chocadas. O cristianismo de hoje, ele tem, digamos assim, tanta limitação, que quando você fala para uma pessoa, olha, você é filho de Deus, e não é filho de Deus representativo, eu chamar a minha gatinha aqui, ou um bicho aqui, de falar assim, é meu filhinho, são meus filhinhos. Não, você não é uma coisa, um objeto, você é filho de Deus literal. Quando você for na sua casa ler a parábola do filho pródigo, entenda que aquele retorno daquele filho, que ele era filho daquele pai, né? Mas ele chega e ele fala, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aquele pai abraça ele com aquele amor e o perdoa, né? E ele mola um cordeiro para ele. Aquilo é tremendo, né? Aquele filho que esteve vagando por um lugar. Aquilo tem muita profundidade, né? Eu sempre falei aqui da pré-existência, do teu ser, do teu espírito. Mas vamos falar então agora um pouco sobre a Terra Antiga. Tentar resumir as coisas e tentar ser o mais simples possível, tá, pessoal? Então temos no primeiro verso da Bíblia os judeus, tá? Não é um pensamento meu, é o pensamento dos judeus. Eles entendem que a própria primeira palavra, Bereshit, né, o princípio, o início, ela não inicia com a letra Aleph, que é a primeira. Né? Por quê? Porque eles entendem que Deus ele queria demonstrar que antes daquilo, ele já é o existente, ele é a fonte muito mais primária e que não tem início. Né? Ele é muito mais que isso. Jesus ele ainda tem um início, ele se denomina como o princípio e o fim, né? Do que? Do espaço-tempo que foi estabelecido para nós. Só que é interessante que se entendia que existiam tempos fora da nossa memória, do nosso entendimento, onde Deus ele está. E isso eu creio que todos estão de acordo, né? Pelo menos aqueles que entendem que Deus é existente. Eu compreendo que até as religiões que são pagãs, elas compreendem isso. Tá? Até as religiões pagãs, elas têm a noção de que há um Deus primordial e que ele é o princípio de todas as coisas. Qual o problema das religiões pagãs? São ou versões distorcidas de algumas das histórias gerais, ou, na verdade, principalmente a questão da adoração, né, a veneração de seres que tomam o lugar, roubam o status e o lugar de Deus. Né? Então, que a gente chama de idolatria. Né? E essa idolatria ela pode também ser dada para si mesmo, para objetos, para várias coisas, tá? Vários níveis disso. Então, a grande questão é, eles tinham essa noção. Então, quando o primeiro verso da Bíblia está colocando que no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Esses céus são as dimensões superiores, por isso que a palavra Shamaim, né? Shamaim, ela sempre está em plural, né? Poderia até colocar como lá tem águas, né? Porque Maim, né? Maim é como águas, tá? Então, e é interessante que é uma palavra sempre com um tipo de plural, tá? Mas como está apontando para dimensões, não só de água aqui, mas existe como códigos bíblicos, códigos do mundo metafísico, que esse suposto mundo ou águas, na verdade, significam, digamos assim, realidades. Por isso que é céus, realidade, sempre em plural. E a Terra é um tipo de base desses mundos. Né? Como eu sempre digo, é um tipo de base, como um prédio, digamos assim. E você tem os andares. A gente percebe que no verso de Gênesis, no verso 2, você vê que a Terra ela se torna em caos. E eu quero fazer também uma leitura aqui de Isaías 45:18, que diz, porque assim diz o Senhor, criou os céus, o Deus que formou a terra,
e que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, quando a gente percebe que Deus, aqui está o verso afirmando algo muito, muito categórico, que ele não a colocou em caos. É interessante que o próprio termo aqui, tá? Essas questões de vazia, de caos, etc. Um dos termos ele é o mesmo do Gênesis 1:2, que é o termo tohu, tá? Que significa que está envolvido com esse tipo de vazio, de caos, tá? E Deus, ele não começa as coisas com caos. Vocês acham que Deus ele começou tudo na bagunça e de repente começou a formar as coisas? Isso não faz o mínimo sentido e não é correto. Aliás, sociedades secretas, como eu sempre digo, elas sim gostam de falar que a ordem vem do caos. Vocês já viram esse tipo uh, de, de ditado ou de, digamos, slogan de sociedades secretas, né? Onde eles sempre colocam ali as palavras, geralmente em latim, né? Ordem pelo caos, ou a ordem do caos. Olha só. Que eles estão estabelecendo a ordem após o que? Um grande caos. Por quê? Porque eles servem, no final, o inimigo, e após o caos que houve nas regiões celestiais, eles querem dizer que ali eles estão colocando a ordem. Agora, o que acontece? Quando a gente tem o verso de Gênesis 1:2, tá? Ele está mostrando que houve o quê? A queda dos anjos. Houve a queda dos anjos, e aí, aquele verso de Gênesis, tá? 1:2, deixa eu colocar aqui, ó. No princípio criou os céus e a terra, e aí depois, geralmente é traduzido para nós, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Mas na verdade, o termo, tá, de ser e estar aqui, ele também significa tornar-se. E a grande questão é que Deus não cria as coisas na bagunça. E baseado em Isaías e no entendimento de que Deus ele é a perfeição, na verdade, a terra, tá, principalmente a parte baixa, né, ela se torna sem forma e vazia, em caos. Trevas começam a existir e há um tipo de caos aquático, porque percebam que é um tipo de água, e a Ruach do Eterno, tá? Isso é interessante que o próprio termo ali coloca que ela nidificava, tá? Que significa também como chocar. Olha que interessante. Começa a dar vida a algo, ou chocar, ou simplesmente nidificar. Isso é algo de uma ave. E a Ruach do Eterno, ela tem o símbolo de uma pomba, né? Yoná, né? E ela, então, ela paira, né? E aí eles colocam move-se, né? Se move também, é um tipo de tradução, né? Mas se move sobre essas águas, as águas do caos. Que na verdade houve o quê? Um rompimento da organização, da ordem. Então algo se torna em caos. Só que no verso 3, então Deus começa a reorganizar todas as coisas. Tá? Ele, o Espírito Santo, e através da figura de Cristo, onde ele está ali, ele é aquela luz do verso 3. Por isso que João ele faz um tipo de paralelo, falando também sobre o princípio, e que esse ser ele é divino e que ele estava com Deus. E também ele fala sobre ele ser luz, mas que os seus, né, muitos não o negaram, mas outros não o conheceram, o reconheceram. Isso é interessante, né? Porque isso está ligado a nós e é o tipo de realidade que Deus começa a criar novamente para ele como herdeiro, tá? Isso é importante. É interessante que o apóstolo Pedro ele falou também desse mistério no Novo Testamento. Ele disse: porque eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, desde a antiguidade, existiram os céus. Ele está falando isso aqui como forma hebraica, tá? Ele está falando como as dimensões superiores. Ele não está falando céus que o pessoal olha assim onde tem nuvem, tá? É isso que as pessoas precisam entender, né? E ele fala, existiram os céus e a terra. Essa parte que é o que? Uma base, tá? Como uma grande colmeia, como um prédio, tá? E ele diz, tirada da água e no meio da água subsiste. Olha só, tirada da água e no meio da água subsiste. Até os pagãos, os egípcios, astecas, babilônios, todos eles sabiam que a nossa realidade está permeado dentro de um tipo de fluido de águas, né? E esse era o entendimento deles. Pedro está colocando algo pagão? Não, na verdade, muitas coisas que os pagãos, que o paganismo, que as outras culturas têm, a gente chama de paganismo, mas assim, as culturas gerais, elas possuem, são informações que estão corretas, tá?
porque na verdade elas corroboram com a ideia bíblica. É assim que você deve filtrar quando você for estudar uma outra cultura, uma outra história. Quando você percebe que alguma coisa ela não está correta, aí você fica com a parte bíblica. Geralmente essas culturas, elas pegam certos trechos e invertem, né? Não, a maioria delas tem uma informação interessante, só que eles dão outros nomes para as coisas e eles invertem em algum ponto, tá? Geralmente as figuras que são malignas viram benignas na história e eles fazem um tipo de inversão. Como por exemplo, na cultura dos cananeus, a mitologia entre Baal e An, né? E El e Asherah. Né? Eles fazem inversões ali naqueles tipos de trechos, né? Então, e aí ele diz o seguinte: pelas quais pereceu o mundo de então, afogado em água, mas os céus e a terra, de agora, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então houve esse primeiro grande juízo, e ele está falando não só do dilúvio. O pessoal sempre pensa, ele está falando só do dilúvio? Não, ele está falando do caos aquático primordial. Tá? O dilúvio, ele só é um segundo caos menor, e aí haverá o fim de tudo, tanto que Pedro ele fala sobre estar reservado como tesouro, né, e se guardam para o fogo. Essa terra ela será consumida. Isso é triste, as pessoas que às vezes pensam que elas ficarão nessa terra, mas essa terra ela será consumida. Por que acontece? Nosso mundo que nós estamos aqui, ele é um pedaço daquela primeira terra, dessas primeiras dimensões. Por isso que a Escritura fala de novos céus e nova terra, porque Deus olhou e falou assim, eu não quero mais isso. Só que ele isolou parte dessa dimensão e aqui estamos. Tá? Aqui estamos, por exemplo. Hoje nascemos aqui nesta terra. Mas é interessante você compreender que não é o primeiro mundo, a primeira terra. Tanto que no Apocalipse, a prova disso, ele fala, eis que a primeira terra e o primeiro céu passaram. Compreendem isso, pessoal? Isso é inegável, irrefutável. Mas as pessoas ainda estão pensando em viver aqui, acham que vão ficar aqui nesta terra, nesta dimensão. Por isso que eu tinha colocado o nome no canal de Multiverso da Bíblia, porque há níveis de realidade. Só que aí eu falo sobre essas coisas. É triste, porque é mais fácil às vezes falar para um povo que às vezes não crê na Bíblia, e eles compreenderem isso, do que as pessoas que creem na Bíblia, leem as coisas, mas elas olham, não é isso. E negam. Negam. Eu chamo de os negadores de texto, né?